Apresentando a vida do evangelista. Deus, Senhor, nós estamos aqui, Pai, a tua igreja está aqui. O Senhor não é como homem que só está presente com corpo, alma e espírito quando existe multidão. Não, o Senhor está presente quando a tua igreja está, e nós estamos aqui. Por isso, usa o teu filho para que possamos alcançar a vitória que nós desejamos, através da vida do teu filho, poderosamente. Meu Deus, traz compreensão ao nosso coração por meio das Escrituras. Nós, como igreja, o abençoamos em nome de Jesus. Você diz? Amém. Glórias ao nome de Jesus. Amém, irmãos? Somos gratos a Deus. Somos gratos a Deus por essa oportunidade. E eu confesso que não foi diferente também de Maiane. Quando eu cheguei em casa hoje, eu estava com dor de cabeça, estava muito cansado. Deus sabe o motivo. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso e é misericordioso para nos dar vitória. Amém? Hoje, culto da vitória. Eu tenho certeza de uma coisa: se você deixar com que o Espírito Santo cative a sua atenção para você entender a palavra de Deus, Deus falará com você nessa noite, como Ele falou comigo durante o culto. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo de número 12, em nome de Jesus. Gênesis capítulo de número 12, em nome de Jesus. Amém? Você também pode assistir essa mensagem também nas redes sociais da igreja. Facebook, Batista Renovada, Ministério Kairos. YouTube, Ministério Kairos. Instagram, FFC. Firme, forte e constante. Amém? Eu queria ler a palavra do Senhor com você, que diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Amém? Deus, neste momento eu quero te apresentar a minha vida. Deus, neste momento eu quero te apresentar as minhas faculdades mentais. Eu quero te apresentar, Senhor, toda a minha estrutura. Deus, que não seja Rodrigo, porque tu sabe, Deus, que eu não tenho tanto conhecimento conceptual semelhante a este que nesse momento está avaliando, está analisando a minha mensagem. Mas eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, me dê graça, para que esse que irá observar cada falha, talvez o erro nas referências, mas levando em consideração que a palavra está escrita e registrada, fala com ele, dê graça a ele, dê graça a ela. Fale conosco, Pai. Tenha misericórdia de nossas vidas, em nome de Jesus. Sente glorificando a Deus. Amém? Aleluia. Irmãos, eu queria colocar um tema para essa mensagem. Amém? Hoje é o culto da vitória, e eu preciso que você tenha o máximo de atenção para que você, junto comigo, acompanhe a minha linha de raciocínio e saia daqui abençoado através da palavra de Deus. Amém? O tema que eu quero colocar é: entre a promessa e a vitória existe uma trajetória.
Eu gosto muito de pregar em cima desse tema. Talvez você já ouviu, talvez até ouviu eu pregar em cima desse tema. Talvez Deus nos leve a outra dimensão, como Ele tem falado e como Ele falou aqui durante o início do culto. Eu não precisava mais pregar porque o pastor Rogério já havia falado tudo. Eu falei: Jesus, sobrou ainda alguma coisa para mim? Mas louvado seja o nome do Senhor, amém? Eu queria que você prestasse atenção em 3 personagens bíblicos, os quais a Bíblia, Deus, Ele permitiu e fez questão que ficasse registrado. Foi na vida de Abraão, foi na vida de José e foi na vida de Moisés. Nós lemos aí agora sobre a história de Abraão, onde o próprio Deus se apresenta para Abraão e faz uma convocação e fala: olha, sai do meio da tua parentela, no meio do teu pai, no meio da tua mãe, no meio dos teus, e vai para uma terra em que eu te mostrarei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Abraão era da origem das regiões lá de Ur dos Caldeus, Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós conhecemos muito bem a história dessa região. Essa região, o pai de Abraão era um homem idólatra. Aquela região era uma região que vivia da idolatria, da fabricação de imagem, de deuses estranhos. E Deus queria fazer um pacto. Deus queria fazer um pacto. Deus queria fazer uma aliança com o nosso irmão Abraão. E era necessário com que Abraão saísse do meio da sua parentela, saísse do meio de todo um contexto o qual Deus não se agradara, e fazer uma promessa, e fazer de Abraão pai de muitas nações, pai de muitas gerações, pai, aleluia, hoje considerado também como nosso pai na fé. Mas irmãos, Abraão, assim como José, assim como Moisés, sofreu momentos, fases, períodos de angústias, períodos de confrontos. Nós vemos claramente na história desses homens que a presença dos conflitos, a presença dos confrontos, a presença da luta, da dificuldade, não foi oculta, não foi ausente na vida desses homens. E o mais importante de tudo isso não é a presença desses problemas que muito de perto nos rodeia, mas a ausência de Deus, que foi diferente na vida de Abraão. Deus a todo tempo esteve presente, fortalecendo, renovando, alegrando o coração de Abraão. Haja visto que Abraão tinha servo. Abraão nesse período estava, quando Deus ele chama Abraão, quando Deus faz uma promessa para Abraão, Abraão estava com 75 anos de idade, a idade do presbítero, mais ou menos do presbítero Alfredo. Um homem talvez cansado, com seus músculos já cansados, seus ossos dolorosos, os seus nervos pedindo para repousar. Mas nesse momento Deus faz uma promessa e Deus ele chama a Abraão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E detalhe, a esposa de Abraão, Sarai, era uma mulher estéril. Ela não podia gerar. E Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, faz uma promessa para Abraão. E do capítulo 12, onde nós ora lemos, até a realização da promessa, no capítulo 21, durou-se 25 anos para que a promessa de Deus se cumprisse. O interessante é que nós vivemos de um período, vivemos de um século, como o pastor falou aqui anteriormente, onde a tecnologia, onde o fast food, você pensa, você liga, você pede e as coisas acontecem. Vivemos de um período onde nós nos adaptamos, a sociedade se adapta ao imediatismo. Eu quero agora, tem que ser ontem. E Deus faz uma promessa para Abraão, aleluia, e dura-se 25 anos para que essa promessa se cumpra.
Eu não sei quanto tempo Deus ele tem te prometido algo. Eu quero te dizer uma coisa, e Deus já falou aqui através da oração. Deus ele está criando fundação, Deus ele está preparando, Deus ele está criando estrutura para te dar vitória. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus não é irresponsável para te dar um carro e depois te dar uma carteira. Primeiro, Deus ele quer que você tire a carteira para ele te dar um carro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Haja vista que alguém conta o testemunho: eu comprei um carro, oh, mas ainda não tirou a carteira. Eu quero te dizer uma coisa: não foi Deus ainda que te deu, não foi o tempo ainda, porque Deus ele trabalha certo por linhas certas. Aleluia. Deus ele nunca chega atrasado, ele sempre chega na hora certa. Aleluia. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu querido e minha irmã, aleluia, verdadeiramente Deus ele se manifestou, verdadeiramente Deus ele fez a promessa para o nosso irmão Abrão. Haja vista que Deus também mudou o nome de Abrão para Abraão. Aleluia, porque quando você se encontra com Deus, a tua história muda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu preciso te dizer uma coisa, que entre a promessa e a vitória existe uma trajetória, e ninguém nessa trajetória está isento de sofrer, de viver confrontos, Rodrigo, defina para mim o que é confronto para você. É tudo aquilo que você não queria que acontecesse, acontece. Aleluia, eu vou repetir para você entender melhor. Rodrigo, defina o que é confronto. É tudo aquilo que você desejaria que não acontecesse, acaba acontecendo. E não foi diferente na vida de Abraão. Aleluia, na vida de Abraão, entre a promessa e a vitória, entre a promessa de Deus e a realização em que Deus daria da sua descendência, das suas próprias entranhas, um filho, durou-se 25 anos. Mas nesse período houve momento de escassez, houve momento de fome, porque Abraão agora saiu da sua terra e ia de encontro a uma terra a qual Deus havia lhe dito que iria lhe mostrar. Aleluia. Agora eu quero que você preste atenção em uma coisa para que você entenda essa mensagem. Aleluia. Na vida de Abraão, na vida de José e na vida de Moisés, na vida desses três homens de Deus, chamado pelo próprio Deus, o deserto estava presente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero falar um pouco sobre o deserto para você. O deserto estava presente na vida desses três homens. Haja vista e há quem diga, aleluia, que 20% da terra ela é formada por deserto, né? Lugares inabitáveis. Quando se fala de deserto, nós analisamos e vemos que deserto é lugar de solidão, deserto é lugar de tristeza, deserto é lugar de angústia, deserto é lugar de escassez. O deserto, ele foi gerado por Deus, aleluia, naquela época, e simbolizando nos dias atuais, foi para crente. Aleluia, louvado quem tem um controle, quem tem um mapa do deserto é o nosso Deus. Haja vista que o próprio Jesus Cristo foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, mas o deserto na vida do crente, volto a dizer, aleluia, é para formar fundação. Aleluia, está preparando, é preparo, é formação de estrutura. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, saindo da terra onde ele estava para uma terra a qual o Senhor iria mostrar, teve fome. E agora Moisés, ora, teve escassez, teve fome, passou necessidade. E nos conta a história que agora Abraão, ele pega a sua esposa, pega seu sobrinho, pega os seus servos e vai para o Egito. Olha aí, a presença da fome, a presença da dificuldade. E quando se fala de fome, João, uma coisa interessante, quer ver o orgulho do homem cair por terra, é ele passar necessidade.
aleluia. Quer ver o orgulho do homem cair por terra, aleluia, é chegar o tempo de escassez, de necessidade na vida dele. Ele acaba descendo, ele acaba se humilhando, ele acaba realmente voltando à estrutura a qual Deus ele quer que ele viva na sua presença. E Moisés agora desce para o Egito, nesse momento de fome, nesse momento de escassez, nesse deserto, e nos conta a história que aí agora, entre a promessa e a vitória também teve uma mentira, porque nos conta a história que Abraão, ele com medo de que os egípcios o matassem e ficasse com a sua mulher, ele disse: olha mulher, tu és tão bela, tu é bonita, e eu posso correr o risco de, chegando lá, os egípcios me matarem para querer ficar com você. Chegando lá, tu fala que tu é minha irmã. Olha aí, um homem que Deus chamou, um homem que Deus mostrou. Não foi uma atitude correta da parte dele, mas isso prova para mim e para você que assim como eu e você somos falhos, Abraão também era um homem falho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, por que não dizer também, aleluia, que na história entre a promessa e a vitória também teve ansiedade. Teve tanta ansiedade que Deus havia feito uma promessa, aleluia. No capítulo 17, Abraão agora está com 99 anos de idade. Olha só, Deus ele fez a promessa no capítulo, aleluia, 12, ele estava com 75 anos, e a história vai se passando, muita coisa aconteceu na família, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A sua esposa Sara, ela fica tão ansiosa com a promessa que Deus fez para Abraão, e que ela ouviu os 3 anjos falar que dele sairia, que dele Deus daria um filho. Ela ficou tão empolgada, ela ficou tão ansiosa, e a ansiedade nos dias atuais tem invadido as nossas vidas. Algo que tem mais matado é a ansiedade e a depressão, e acredito eu que a depressão ela é proveniente da ansiedade, porque vai tomando uma proporção tão grande. Se o sangue de Jesus não estiver sobre nós, a gente acaba realmente cedendo e levando a tal situação. E não foi diferente na vida de Sara. Sara agora pega a sua serva Agar e dá ao seu marido, porque ouviu dizer que Deus daria um filho a Abraão, e ela quis dar uma ajuda a Deus. Eu quero que você preste atenção que no meio de todo esse contexto, onde Deus ele faz uma promessa para Abraão, tiveram grandes problemas, tiveram grande dificuldade. Talvez você possa pensar assim: eu sou crente, nada vai me acontecer, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, irmãos, aleluia, o que nos resta, aleluia, é entender uma coisa: louvado seja o nome do Senhor, Deus ele está no controle, aleluia, em tudo Deus ele tem um propósito, aleluia, e o maior propósito de Deus em tudo isso é para mostrar para mim, para você, que Ele está no controle. Por mais que muitas vezes, como o pastor Rogério falou aqui, a gente não consiga ver, a gente quer ver Deus, aleluia, louvado seja o nome. A gente quer ouvir o profeta levantar e dizer: eis que te digo, eis que o Senhor manda te dizer, aleluia. Mas se você acreditar nessa palavra, se você pedir Deus força, graça, aleluia, não precisa que o profeta se levante, Deus ele já garantiu na sua palavra, a vitória será tua, em nome de Jesus. Mas tem uma coisa interessante, aleluia, ele fala também na sua palavra, no capítulo 17 de Gênesis: ei Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia, irmãos, Deus ele só tem compromisso quem tem compromisso com a sua palavra, quem tem compromisso com Ele. Eu quero abrir um parêntese aqui para contar um pouco da experiência que o Senhor, aleluia, permitiu que eu passasse hoje, aleluia, e eu tirei para a minha vida como uma lição. E depois que eu passei por aquilo, eu falei: pronto, recebi a mensagem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No meu trabalho, algumas pessoas aqui sabem, eu trabalho como fiscal. E fiscal é para fiscalizar as coisas que estão fora do lugar. E surgiu uma promoção lá no meu trabalho. E aí, um produto que era caro ficou barato, e as operadoras começaram a aguardar para comprar depois do expediente. Até aí tudo bem. De fato, elas iriam comprar. O ticket havia entrado, a alimentação, então estava com a conta gorda. Mas na regra da empresa não pode guardar nada para comprar depois, porque a pessoa pode desistir de comprar e o produto fica lá
E o prazo de validade era depois da manhã, então a empresa perderia com isso. Eu cheguei e falei assim: olha, guarda 3 para mim aí. Eu falei: guarda 3 para mim aí. E eu era o fiscal. E eu na posição de fiscal, eu era para fiscalizar esse comportamento e protestar. E aí, irmãos, passando alguns minutos, eu cheguei no caixa de outra colaboradora para colocar a identificação para elas entrarem para dentro do estabelecimento. Eu falei bem assim, o que é isso aí? Uma outra colega que estava do lado chegou para mim e falou assim: Rodrigo, não adianta você falar nada, porque se você falar eu vou entregar você e a colega aqui que guardou. Naquela hora, irmãos, eu senti uma sensação tão terrível, e Deus me fez entender e deixar claro que Deus, ele não tem convênio com o pecado. Deus, ele não tem convênio com aquilo que foge da sua palavra. Naquele momento eu me senti sem autoridade. João, naquele momento, Maiane, eu me senti a pior pessoa do mundo, porque eu era para estar denunciando. Ei, não pode, vai guardar, bote lá. Então Deus, ele fala para Abraão: olha, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus, ele vai te dar vitória. Deus, ele vai se responsabilizar em cada ato na tua vida, se você andar na palavra. Aleluia. Deus, ele só pode realizar a vitória na minha vida e na tua vida se você andar na palavra. Eu falei: eu entendi, Senhor. Eu entendi também, Satanás. Eu entendi também. Naquele momento eu me senti sem autoridade. Mas quando o inimigo, ele pensa que nos frustrou, nos fez cair, nos fez desanimar, Deus, ele tira daquela situação uma grande lição para nossas vidas, para a gente melhorar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e no capítulo 21, aleluia, Sara tentou até ajudar a Deus, nascendo Ismael, mas a promessa de Deus foi que dele e de Sara sairia o verdadeiro herdeiro, que era Isaque. E no capítulo 21, depois de 25 anos, a promessa e a vitória se cumpre. Amém? Oh, aleluia. Por que não fala também de José? José era o filho caçula de Jacó. Aleluia, era um menino querido. Nos conta a história, irmãos, aleluia, que o pai fez uma túnica colorida para ele, e os seus irmãos ficaram com tanta inveja, com tanta raiva, que a vontade que tinha era de matar o próprio irmão. Observa que entre a promessa e a vitória acontece também conflito na família. Acontece coisas, confrontos. O que é confronto, Rodrigo? Aquilo que você não desejaria que acontecesse, mas acontece. É inevitável. Aleluia. E nos conta a história, irmãos, que assim aconteceu. Certa feita, José teve um sonho, e José sonhava que o seu feixe, o seu cesto ali, se prostrava diante, os seus irmãos se prostravam diante do seu cesto. A lua, o sol se prostrava, e ele foi contar para o seu pai isso. Aleluia. E Deus tem uma forma interessante de falar conosco, assim como Deus falou comigo na tarde desse dia, com essa situação, dizendo: olha, não faça aquilo que você não deve fazer. Aleluia. Você foi colocado aqui para brilhar. Não se envolva, não se envolva, não se misture. Ei, você é luz, você é diferente. Aleluia. E Deus, ele teve que usar algo, aleluia, do campo, um fecho, para que José entendesse o que Deus queria fazer. Aleluia. E nos conta a história que o pai fala: menino, tu tá louco, menino, tu tá vendo coisa demais. Se fosse no dia de hoje, ia dizer: olha, tudo isso é fake news da tua cabeça. Aleluia. Mas, irmãos, nos conta a história, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que na família de José teve briga entre os irmãos, aleluia. Na vida de José, irmãos, aleluia, o qual Deus havia, aleluia, prometido a ele em sonhos, em visões, aleluia, que ele iria governar sobre os seus familiares, aleluia. Também teve calúnia. Nos conta a história que a mulher lá, aleluia, a mulher de Potifar, aleluia, tentou abusar dele, aleluia. Nós conhecemos
conhecemos muito bem a história, aleluia, teve deserto também, aleluia, antes de chegar no Egito, olha o deserto aí, antes de chegar no Egito, porque os seus irmãos pegou ele, aleluia, pegou a túnica, pegou um cordeiro, matou o cordeiro, melhor de sangue, né, jogou ele dentro da cisterna, aleluia, tirou ele da cisterna e vendeu ele para uma caravana que estava indo para o Egito. E agora lá vai José levado como prisioneiro para o Egito, pelo deserto. Lá no Egito, a mulher de Potifar se apaixona por aquele rapaz, dá feriado para todo mundo, fala todo mundo para fora, feriado para todo mundo, só eu em casa. E José, e nos conta a história, irmãos, que José servia o Deus em que nós servimos. José, aleluia, temia o Deus em que nós tememos. José serviu o Deus o qual nós estamos pregando nessa noite. Nos conta a história que, aleluia, aquela mulher tenta agarrar força a José, e José foge, e aquela mulher conta que José queria abusá-la fisicamente, sexualmente. E a verdade não foi essa. José, aleluia, que tinha uma promessa de governar, é levado preso. Se fosse no dia de hoje, a gente dizia assim, peraí, preso? O irmão que disse que é pastor, preso? O irmão tal, se fosse no dia de hoje, dizia, é um fanfarrão, Mas José foi preso, José foi caluniado. É necessário a gente analisar cada fato, cada situação, para a gente entender a causa e o efeito. A gente também não entrar na de Satanás e condenar e julgar as pessoas sem ter conhecimento da causa. É interessante isso, aleluia, porque se a gente entra nessa de Satanás e senta nas rodas dos escarnecedores para falar a mesma língua que ele, a bênção não vem, a vitória não vem, aleluia. E nos conta a história que José fugiu, e a mulher disse que ele tentou abusá-la. Irmãos, entre a visão, entre o sonho que aquele menino tinha e a realização dele ser governador do Egito, salvando a vida tanto da família dele, como também salvou a vida de todo o Egito, durou 13 anos. Foram 13 anos de confrontos, foram 13 anos de luta, foram 13 anos de dificuldade, foram 13 anos, aleluia, de muitas frustrações. Mas lá na frente, José é levantado como governador do Egito. Irmão, nos conta a história também, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a história de Moisés. Moisés foi criado, aleluia, nós sabemos a história de Moisés, que Moisés era hebreu. Moisés foi criado com a filha de Faraó, e nos conta a história que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele cresce no castelo, Moisés cheio de tudo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Já estou finalizando, e nos conta a história que Moisés ali passando 40 anos naquele castelo, tendo de tudo, do bom e do melhor. Aleluia, nos conta a palavra de Deus que agora Moisés vê dois irmãos dele brigando, dois egípcios brigando. Moisés sai do castelo para ver como é que é a vida lá fora. Ô irmão, a pior coisa que existe é a gente sair da presença e a gente sair do castelo para ver como é que é a coisa lá fora. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nos conta a história que, aleluia, Moisés quando sai do castelo vê os dois irmãos brigando, os dois hebreus brigando, um egípcio batendo no hebreu, ele vai e mata o egípcio. Depois ele vê agora dois egípcios brigando, ele vai agora conciliar, ele vai agora conversar, e um deles fala bem assim, quem te colocou como juiz? Tu também quer me matar como tu matou lá o egípcio? Moisés agora foge, e lá na frente a gente vê Deus falar, Moisés, vem cá. Aleluia, Moisés, vem cá, eu te escolhi e vou te mandar de volta lá para o Egito, para tu libertar meu povo que está preso lá, Moisés. Aleluia, Moisés, olha que coisa tremenda, irmãos, entre a promessa e a vitória existe a trajetória. Aleluia, e na vida de Moisés, aleluia, teve deserto também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Na vida de Moisés teve homicídio. Aleluia, na vida de Moisés teve solidão no deserto. Aleluia, mas foi necessário com que Deus levasse Moisés para o deserto, para que Moisés desaprendesse tudo que ele aprendeu. Aleluia, agora depois de 40 anos se passou, Moisés estava preparado para ser usado por Deus. Aleluia, e algo interessante, o homem o qual Deus havia feito a promessa que iria usá-lo para tirar o povo do Egito, aleluia,
nos conta a história que Moisés agora tira aquele povo do Egito, leva aquele povo pelo deserto. Olha a presença do deserto, aleluia. E aquele povo começa a murmurar contra Moisés, dizendo: ô Moisés, lá no Egito porventura não tinha cebola, não tinha sepulcro para tu trazer a gente para esse lugar? Aleluia. E Moisés teve que ouvir tudo aquilo. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus está criando fundação, Deus está preparando, está dando preparo, Deus está criando estrutura. É necessário que essa luta, que essa prova, que essa dificuldade, que muitas vezes envolve a nossa vida, não é para nos matar. É bem verdade que o processo é difícil, dói os ossos, dói os nervos, dói os músculos. Às vezes a gente não tem força nem para orar, mas o que nos resta é só confiar. Aleluia. Pedro vai dizer bem assim: para onde iremos nós se só tu tem palavra de vida eterna? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E no final da história de Moisés, irmãos, aleluia, Deus ele fala: Moisés, toca na rocha. E Moisés bate na rocha. E naquele momento Deus fala bem assim: tu vai ver, mas não vai entrar na terra prometida. Aleluia. Eu nunca vi Deus fazer uma promessa e não cumprir. Naquele momento Moisés viu, mas não entrou com este corpo. Lá no livro de Mateus capítulo 17, se não me foge da memória, Jesus sobe agora no monte, já em Canaã, né? Na terra dos palestinos, na terra onde Deus havia entregado o povo, qual tinha feito a promessa para Abraão. Lá na terra prometida, aparece quem? Moisés e Elias e Moisés. Moisés agora está pisando na terra a qual Deus havia prometido. Moisés, tu não vai entrar com esse corpo corruptível, mas tu vai entrar com o corpo, aleluia, glorificado. E Moisés pisou na terra, aleluia. E o pastor Rogério aqui iniciou a palavra introdutória dizendo: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu quero que você saia daqui consciente de uma coisa: isso serve para você e para mim. O processo é doloroso, o deserto é difícil. Detalhe, uma informação equivocada de que no deserto não tem vida. No deserto tem vida, e muita vida. Haja vista que de dia ela se esconde porque do sol, mas à noite, quando a temperatura está mais baixa, ela se manifesta. Foi comprovado que no deserto tem vida. Aleluia. Sabe por que tem vida? Porque Deus também se apresenta no deserto. No deserto Deus ele traz provisão. No deserto nada mais é do que faculdade para crente. Não sai daqui hoje falando: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Senhor, tu me esqueceu, Senhor. Não. Deus, quando ele está em silêncio, é porque ele está trabalhando nesse deserto. Porque entre a promessa e a vitória existe uma trajetória que você tem que passar. Do lado de lá, cantar o hino da vitória para a glória do nome de Jesus. Amém? Pastor Rogério, para fazer a conclusão em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quantos entenderam a palavra do Senhor? Então, nessa noite você não vai retroceder, porque entre a promessa e o viver da promessa existe o quê? O processo, existe a caminhada. Que nessa noite você possa entender isso, amado, porque a gente temos uma dificuldade muito grande de guardar no nosso coração. Quando aparece o deserto, nós falamos como os judeus: era bom se eu estivesse lá no Egito.